Protestos contra corte de recursos para a educação no país. Ministro da Educação é convocado para falar na Câmara dos Deputados. Chuva em Belo Horizonte volta a alagar a região de Venda Nova. E ainda, a coluna de Daniel Magalhães fala sobre como obter melhores ganhos financeiros com seus talentos e habilidades. E vamos viajar com o Tiago Lopes, agora no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta quinta-feira, 16 de maio. O dia de ontem foi marcado por manifestações em diversas partes do país. A reivindicação é um manifesto, segundo os organizadores, contra cortes de recursos em universidades e institutos de ensino federal no país e também contra a reforma da Previdência, que está em apreciação no Congresso Federal. Os cortes de cerca de 30% foram anunciados no fim do mês passado pelo ministro da Educação. Está gerando manifestações contrárias à medida. Os valores das verbas são utilizados em custeio das universidades, o que afeta diretamente a manutenção dos serviços e a qualidade do ensino prestado. Aqui em Valadares também teve protesto na Praça dos Imigrantes no dia de ontem e ruas do centro da cidade. E ontem o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi à Câmara dos Deputados e foi ouvido por eles e recebeu algumas críticas sobre essa medida. Nesta quarta-feira, marcada por protestos em todo o país em defesa da educação pública, a Câmara parou para ouvir o ministro da área, Abraham Weintraub, no plenário. Ele foi convocado para dar explicações sobre o bloqueio de quase 7,5 bilhões de reais nas mais diversas modalidades de ensino. Na fala inicial, o ministro se concentrou em apresentar a situação da educação e relacionar com as metas assumidas pelo país na lei do Plano Nacional da área. O ministro deixou claro que a prioridade será a educação básica e profissional e não o ensino superior. A prioridade é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino técnico, mantendo a atual estrutura das universidades, porém mudando a estratégia. Como a apresentação do ministro não tratou do bloqueio orçamentário, deputados cobraram explicações. Essa sessão não tem como objetivo conhecer o plano de governo apresentado pelo candidato a presidente da República. Essa sessão não tem como objetivo conhecer o Plano Nacional de Educação, as suas metas e a sua evolução no último período. O ministro precisa fundamentar, justificar os cortes realizados no orçamento das universidades federais, dos institutos federais. Ele não falou aqui sobre os cortes, não justificou os critérios e não tem a coragem de justificar aqui o que ele e o presidente pensam. Que a universidade não é para os filhos da classe trabalhadora. O senhor, diante das ruas de hoje, diante dessa apresentação cínica e que não esclareceu nada, diante da sua formação no mercado financeiro que quer privatizar o ensino público brasileiro. O que se percebe é uma tentativa de perseguir as universidades, de atacar a produção de conhecimento, de amedrontar o pensamento crítico brasileiro e de destruir a educação como caminho para o Brasil. A resposta veio do ministro e de aliados ao governo Bolsonaro. Para explicar a questão do contingenciamento, a gente tem que obedecer à lei. O ministro Paulo Guedes veio e explicou. Representante total do orçamento, se uma universidade tem 100 milhões de reais para gastar por mês, ela tem que postergar 3,4. Então, de 100, 3,4 ela tem que deixar para depois. Mas eu tenho uma novidade boa para contar para vocês. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil. E a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação
esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. Uma das nossas prioridades é, com certeza, a educação, mas nós temos que fazer isso com responsabilidade fiscal. O ministro já expôs aqui, aprovando a reforma da Previdência, aprovando uma reforma tributária, fazendo novamente, repactuando a nossa federação, nós poderemos avançar, inclusive, em outras pautas e com prioridade para a educação. Agora vamos falar do tempo. A quarta-feira foi de chuva em Belo Horizonte, notícia destaque nos principais jornais da capital mineira. Mais uma vez, uma das regiões mais castigadas quando o assunto é chuva forte foi a região do Vilarinho, em Venda Nova. Com volume de chuvas acima dos 52 milímetros, o córrego que passa pelo local transbordou e algumas pessoas ficaram ilhadas, conforme mostra o destaque do jornal O Tempo. O local, no fim do ano passado, também foi afetado pelas chuvas, pessoas foram arrastadas nas enxurradas e foram contabilizadas mortes. A Prefeitura de Belo Horizonte havia anunciado melhorias na região, porém se vê que até o momento o caos se repete a cada vez que chove forte por lá. E tem mais previsão de chuva para Belo Horizonte durante essa semana. No próximo bloco, Daniel Magalhães fala sobre a gestão de habilidades e talentos pessoais que podem trazer melhores resultados financeiros para você. Nós voltamos em instantes.